Olá, eu sou Rafael Tomé, presidente da Abad. Esse aqui é o segundo vídeo que estamos gravando com o propósito de entregar conhecimento e conteúdo para os nossos associados e para a sociedade. E ganhamos um nome aqui para esse quadro no YouTube, que se chama Abad TV. A primeira edição a gente conversou com o Dr. Gabriel Feijó sobre negociações locatícias e agora a gente trouxe o Dr. Rodrigo Coelho para falar, junto comigo e com o Marcelo Borges, sobre a MP 936, que fala sobre suspensão e redução de jornadas de trabalho. Eu já vou abrir passando a palavra para o doutor Rodrigo Coelho, depois o Marcelo Borges faz as primeiras considerações dele, e a gente já entra no assunto. Vai ser um bate-papo bem objetivo, bem rápido, com muita informação para os empresários. Bom, o doutor Rodrigo Coelho, ele é advogado, sócio titular e coordenador do setor trabalhista do Coelho, Junqueira e Roque Advogados, tem 18 anos de experiência na área trabalhista e também presta assessoria para mais de 2.000 condomínios na cidade do Rio de Janeiro. Doutor Rodrigo, bem-vindo, obrigado. Queria que você desse suas primeiras palavras sobre o nosso assunto hoje e depois a palavra já vai direto para o doutor Marcelo, que é nosso diretor de condomínio e locação na Abad. Por favor. Obrigado, Rafael. Obrigado, Marcelo. Obrigado à Abad pela oportunidade de bater esse papo aqui com vocês e tratar um assunto que está tão em voga no momento, né? Tá arrepiando a todos os empregadores. Então, a gente vai tentar aqui nesse bate-papo dissecar bastante essas medidas alternativas que foram trazidas nessa MP 936 e, enfim, espero colaborar bastante e poder aclarar essas dúvidas de todos os empregadores envolvidos. Bem-vindo, Rodrigo, a este vídeo. Mais uma vez, parabenizo o presidente Rafael pela bela iniciativa e inovadora iniciativa na criação dessa TV Abad. É um prazer estar aqui novamente como mediador desse encontro, que eu espero ser útil não só para os empresários, né, na atuação de suas empresas, do que fazer nesse momento na relação com seus empregados, como também para os clientes condomínios, que também estão demandando respostas, demandando o que fazer nesse momento com seus empregados, em razão da crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Esperamos ser úteis nesse vídeo e será um prazer estar aqui mediando um grande amigo, que é o Dr. Rodrigo Coelho, um especialista em direito do trabalho. Bom, obrigado, Rodrigo. Obrigado, Marcelo. Realmente, na crise é quando a gente tem que se reinventar, né? Eu acredito que a Abad está fazendo isso muito bem na nossa diretoria executiva, em parceria com conselhos associados. E a crise é muito difícil de ultrapassar, é uma crise sem precedentes, mas com certeza ela fica mais fácil quando a gente está unido. E esse vídeo, como ele é aberto, ele não faz parte do conteúdo exclusivo do associado, é importante que ele chegue para administradoras, para condomínios, e faça aí um bom esclarecimento sobre essa situação, porque a gente tem, e aí eu já entro direto no assunto, uma série de MPs, de decretos, de projetos de lei, enfim, que surgem, e para o empresário, principalmente o que não é advogado, isso se torna um pouco mais nebuloso e é preciso esclarecer. A gente teve, acho que no dia 22 de março, a MP 927, que já falava de suspensão de trabalho, só que o texto que falava sobre isso foi retirado para o resto da MP continuar valendo. E agora a gente tem a 936. Eu queria, Rodrigo, que você esclarecesse para a gente, logo de saída, qual é a diferença entre as duas, o que mudou, porque quando sai uma MP, todo mundo corre para estudar e daqui a pouco muda, então qual é a diferença, qual é a sustentação dela, o que você pode falar para a gente sobre isso? Vamos lá, bem colocado, Rafael. Essa primeira MP, a 927, ela trazia no seu artigo 18 essa possibilidade mesmo de suspensão contratual. E aí trazendo no seu bojo a possibilidade de o empregador oferecer uma qualificação profissional ao seu empregado. Então, conjugaria a suspensão contratual com esse período de qualificação. Só que ela não trazia nenhuma previsão de remuneração para o período de suspensão contratual.
E isso foi muito mal recebido, como um todo, pela sociedade, a ponto de o governo ter percebido que ela não poderia caminhar com aquela redação original. Então, prontamente, por iniciativa do próprio governo, esse artigo específico, somente ele, foi retirado da MP. Ao passo que, na edição dessa nova MP, dessa mais recente, 936, né, que foi editada em 1º de abril, bem recente, há a previsão de uma complementação, do pagamento de um benefício que é todo arcado pelos cofres da União. Né? Então, basicamente, essa é a diferença de uma para outra, e pela movimentação de cortes superiores, STF principalmente, não acreditamos que essa nova MP sofra qualquer tipo de remendo ou de declaração de inconstitucionalidade. Então, basicamente, é essa a diferença entre as duas. Ok. Perfeito. Só para a gente traduzir um pouco o que o Rodrigo falou e tentar que a gente entenda esse momento, o parlamento está produzindo como nunca toque de caixa, até por conta da necessidade de velocidade de respostas que a sociedade clama para resolver os problemas gerados pelo isolamento social quase que compulsório, orientado pelas autoridades de saúde pública. Então, o parlamento está produzindo muito, e essa produção realmente requer, às vezes, certos cuidados. Né? O que aconteceu com a MP 927 é que ela foi falha no sentido de não garantir alguns direitos aos empregados que supostamente terão seus contratos de trabalho suspensos, e o que fez a 936 foi corrigir essa lacuna, trazendo, aí sim, elementos mais objetivos e garantias ao empregado no momento que o empregador opta na suspensão ou redução na sua jornada de trabalho. Então, basicamente, essa foi o mote da edição da MP 936. Ok. Então, a 936, vamos falar bem sobre ela aqui, e a ABAD conversa com as administradoras, né, com as suas associadas, que conversam com os condomínios, né, onde tem as imobiliárias de condomínios têm seus funcionários. Qual é a aplicação dessa MP e se tem alguma diferença? Ela é aplicável a condomínios também, não só a empresas? Se tem alguma diferença que a gente possa agregar nisso? Vamos lá, Rafael. Essa MP, ela só excluiu, ela só excepcionou empregados públicos, né? Falando de um nível geral. Uhum. Então, todo e qualquer empregador pode fazer uso das medidas alternativas trazidas na MP 936. E aí, certamente, incluídas administradoras e condomínios enquanto empregadores. Né? A gente tem uma observação para fazer em relação a condomínios, porque recentemente saiu um termo aditivo à convenção coletiva que estava em vigor. E esse termo aditivo dispõe especificamente sobre a medida alternativa de redução proporcional de jornada e salário para esses empregados de condomínios. Então, houve nesse termo aditivo uma limitação para o uso dessa medida alternativa. Então, sim, respondo positivamente, a MP 936 ela se aplica a administradoras e condomínios, e, enquanto condomínios empregadores, precisamos observar essa cláusula do termo aditivo recém-editado, que fala especificamente da possibilidade de redução proporcional de jornada e salário, limitando-a a 25%. Tá? Então, ela é bem específica nesse percentual em relação a condomínios enquanto empregadores. Entendi. Perfeito. Só sintetizando o que o Rodrigo falou, porque é irreparável o que ele falou, para as administradoras imobiliárias, elas não precisam, elas não têm convenção coletiva, nem um termo aditivo, que elas possam se apegar para, no momento que elas tiverem que reduzir ou suspender o contrato dos seus empregados. Então, a MP, ela integralmente pode ser utilizada pelas empresas imobiliárias. Agora, no momento que os condomínios optarem pela suspensão do contrato de trabalho, eles têm que analisar o que diz o aditivo da convenção coletiva, porque ali está limitado o percentual disposto pela norma coletiva, que entendemos que esse percentual acaba sendo objetivo e único a ser empregado no momento em que há suspensão do contrato para empregados de condomínios. Para os demais, não.
É importante que a administradora, no momento que essa lei, que essa MP, ela é publicada, vem uma avalanche de perguntas e a gente tem que saber posicionar os condomínios corretamente. Agora, falando um pouco é, das férias, a gente colocou muita gente de férias, né? As empresas colocaram pessoas que não passaram a trabalhar de home office ou que não estavam indo para o escritório de férias, e essas pessoas estão no momento de férias. Qual é o tempo que tem, qual é a duração para que o empresário, para que o síndico utilize o que está disposto nessa MP? Qual é o prazo para a utilização desse recurso? Vamos lá. Quando você fala em empregados que já teriam sido colocados de férias, né, teriam sido concedidas as férias, precisamos respeitar, né, esse período de gozo de férias para que qualquer outra medida alternativa fosse adequada. Então, esse é um primeiro ponto. E aí, a partir do término do período de férias, né, ou para qualquer empregado que não esteja efetivamente de férias no momento, né, a gente tem prazos diferentes mencionados na MP 936 para cada medida alternativa. Então, a gente tem um prazo limite para alternativa de redução proporcional de jornada e salário a até 90 dias. E a MP, quando fala da possibilidade de suspensão temporária do contrato de trabalho, ela fala no limite de 60 dias. Então, basicamente, os prazos que são mencionados na MP, em relação às medidas alternativas, são esses. Para redução proporcional de jornada e salário, 90 dias. Para suspensão contratual temporária, 60 dias. Naturalmente, durante a ocorrência da pandemia, né? Torcemos muito para que ela se resolva antes, mas e se resolver, né, felizmente, esses prazos também seriam encerrados, seriam expirados. Então, são limites de 90 dias para redução proporcional de jornada e salário, 60 dias para suspensão contratual, enquanto perdurar essa pandemia. Basicamente, são esses os prazos mencionados na MP 936. No tocante a férias, né, que é o elemento principal da indagação, é importante que a gente lembre que a MP 936 não revogou a MP 927. Então, o empregador ele pode optar por suspender o contrato de trabalho do empregado, ele pode optar na redução da jornada, mas ele também pode optar pela antecipação de férias, né? Esse tipo de possibilidade que está disposta na MP 927, ela ainda continua prevalecendo. Então, quando a gente fala de como tratar o empregado nesse momento, a gente tem três atitudes que podem ser tomadas pelo empregador: reduzir, suspender e ainda, se quiser, antecipar as férias de empregado ou das férias coletivas. Então, essa possibilidade ela ainda existe, porque ela ainda está vigente na MP 927. É importante colocar isso. Fala, doutor. Posso fazer um complemento? Por favor, fica à vontade. Mudar aqui o cronograma do negócio. Além dessas possibilidades, né, existem outras alternativas também na MP 927. Então, só somando ao que o Marcelo falou, como essas três alternativas, a gente ainda teria algumas outras mencionadas na MP 927 que está em pleno vigor. E aí a gente pode exemplificar aqui. Quando a gente fala de férias, a gente pensa em coletivas ou individuais, aproveitamento de feriados, né, aproveitamento, antecipação de feriados, né. O home office é uma medida alternativa que foi mencionada na MP 927, e até mesmo a utilização de banco de horas, né, o sistema de compensação de jornadas por banco de horas, conforme estabelecido na MP 927. E aí tem todo o regramento, prazo máximo para utilização e para efetiva compensação. Então, só para fechar esse ponto, além das alternativas da mais recente MP 936, né, que são duas, e além da que o Marcelo comentou em relação às férias, temos outras ainda na MP 927 que estão à disposição dos empregadores para que façam uso de acordo com a sua necessidade. Olhou direitinho os contratos de trabalho, aplica-se aquilo que for mais valioso naquele momento, for mais efetivo para o seu quadro de funcionários. É importante. A próxima pergunta que eu vou fazer, ela incita até uma tabela, e é importante que se diga que a gente já enviou para os nossos associados
um comunicado sobre a MP e tem essa tabela, mas, enfim, a pergunta é em relação à redução de jornada de trabalho, como é que é possível? Tem que homologar no sindicato? Quais são as faixas? Queria que você falasse um pouco para a gente, que o Marcelo comentasse também, porque essa talvez é um ponto com um pouco mais de complexidade, né, da MP. Beleza, Rafael. Um ponto muito sensível e que está suscitando muita dúvida, e a dúvida acaba remetendo à matemática mesmo, né? A gente tem que olhar faixas salariais, temos que olhar valor máximo de benefício do seguro-desemprego para ali aplicar percentuais. Então, realmente, suscitam dúvidas em relação a isso. Mas vamos lá. A MP, ela faculta que a redução proporcional de jornada e salário seja feita mediante acordos individuais, né, diretamente empregador e seus empregados. Para a faixa salarial inferior, né, salários até R$ 3.135, ou para empregados com salários superiores a R$ 12.202,12, que são os chamados hipersuficientes. Então, recapitulando, abaixo ou até 335 ou acima de 12.212, esses eu posso fazer os ajustes individuais, tá certo? Se a redução de jornada for até 25%, redução de jornada e salário, também. Então, essas são as hipóteses em que eu consigo fazer esse ajuste mediante acordo individual. Uhum. Por outro lado, empregados que têm faixa salarial entre 335 e esses que são hipersuficientes, 12.212, esses necessitam de negociação coletiva. Então, para esses funcionários, para que a gente aplique esse tipo de alternativa, necessariamente teria que haver a intervenção sindical. Há necessidade de negociação coletiva para essa faixa entre 335 e 12.202. Tá certo? Tivemos uma recente edição do termo aditivo à convenção coletiva de trabalho dos empregados em edifícios, dos empregados de condomínios. E esse termo aditivo limita essa possibilidade de redução proporcional de jornada e salário a 25%. Então, o termo aditivo, que naturalmente tem força de lei e vai valer até o final de junho, porque esse é o período de extensão do termo aditivo, então ele limita o percentual, tá, para empregados de condomínios a 25%. Então, essas são as faixas. Não se fala em necessidade de homologação, não é essa expressão que a MP usa, mas ela fala da necessidade de participação do sindicato em determinada faixa, conforme eu citei. Só queria fazer um último parênteses aqui, é que a MP fala da necessidade de comunicação. Então, a partir do momento em que se toma a decisão e se ajustou individualmente o termo para redução proporcional de jornada e salário, eu tenho 10 dias para fazer a comunicação ao sindicato de classe. Isso é condição de validade do ajuste. Perfeito. Esse final do que o Rodrigo falou é muito importante, ou seja, por mais que a MP tenha dado liberdade para que acordos individuais possam prevalecer, é importante que haja comunicação ao sindicato do que foi tratado com o termo devidamente assinado para que tenha validade. Eu já debati com algumas pessoas indagando a eficácia dessa decisão sem a comunicação ao sindicato. E eu não vejo como ser diferente. A comunicação tem que ser feita. Como a gente está no momento hoje de não contato presencial, essa comunicação pode ser feita por qualquer meio idôneo, né? Envio de um e-mail, né, para o sindicato, com a devida confirmação de recebimento, né? Isso são meios próprios que possam ser utilizados no momento da efetiva comunicação, mas ela não pode, de forma alguma, não ser dada sob pena de invalidade daquele ajuste para redução da jornada. Ótimo. Eu vou fazer uma coisa que não estava programada aqui, porque eu estou sentindo que o vídeo vai ficar longo,
ainda tem várias perguntas e a gente já tem um bom tempo já passado. Eu vou encerrar aqui como primeira parte, e aí a gente volta para fazer a segunda parte, senão o pessoal que organiza a Abad TV vai reclamar bastante, o vídeo fica longo, enfim, vou encerrar, essa é a parte 1, a gente volta para a parte 2 num outro vídeo, que vai estar aqui em algum lugar nessa tela linkado para vocês, ok?